Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje estaremos trabalhando aí com a lição de número 5, Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. E para começar, estaremos vendo o nosso texto áureo que está lá em Romanos, capítulo 15, verso 13, e nos diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Gálatas 5, versos 16 ao 26, e a nossa introdução nos diz: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o espírito e a função do fruto do espírito. Então, para começar, meus amados irmãos, vamos falar um pouquinho hoje aí sobre o fruto do espírito, né? Entender um pouco mais a esse respeito. Também abordaremos algumas questões pertinentes aí aos dons espirituais. E o interessante aqui dentro dessa lição é que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do caráter cristão, a questão do comportamento, qual deve ser o procedimento do servo de Deus diante da obra realizada em sua vida pelo Espírito Santo. E para começar, vamos lá então, o fruto do Espírito, nosso primeiro tópico, o fruto do Espírito na vida do crente. Em primeiro lugar, nós vamos definir o que é fruto do Espírito. Então, a princípio, né, nós vemos aqui, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, eu acredito que isso aqui define muito bem para nós o que é fruto do Espírito. Então, para que nós entendamos isso, fruto do Espírito é toda aquela obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nós ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada cristã. Ou seja, a partir do momento em que ocorre a conversão, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, até aquele período, aquele processo na qual nós chamamos de glorificação, o que vem a ser a glorificação, é aquele momento em que tudo que é corruptível vai tornar-se corruptível, tudo que é mortal, como disse Paulo, tornar-se-á imortal, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, desde a nossa conversão até aquele momento em que Cristo nos virá buscar e a partir dali receberemos dele, né, um corpo glorificado, um corpo glorioso, na qual o pecado não terá mais poder sobre nós, não terá mais ação alguma sobre nós. Então, desde a conversão até essa chamada glorificação, nós entendemos que o Espírito Santo trabalha em nosso caráter, trabalha em nosso ser, trabalha em nossa mente, formando-nos o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo em nós é o que nós chamamos de fruto do Espírito, tá? É ação de Deus, é um resultado, como diz aqui, né, natural, um processo na qual a gente vai amadurecendo dia a dia até atingir ali a estatura de varão perfeito. Então, uma explicação, eu acredito que seria breve a esse respeito, para definirmos o que seria fruto do Espírito, para entendermos isso. Tá? Fruto do Espírito, mais uma vez, é aquele processo em que o Espírito Santo de Deus gera em nós um caráter perfeito, um caráter santo, e esse caráter é fruto do caráter de Cristo agindo em nós. Então, desde a conversão até a glorificação, desde a conversão até aquele momento em que nós agora receberemos de Cristo Jesus um corpo glorificado, desde a crucificação até aquele momento em que o pecado não terá mais nenhuma ação sobre nós, nós chamamos todo esse processo, esse tempo, essa jornada, essa trajetória de fruto do Espírito, ok? Para ficar mais fácil e simples de entendermos essa questão. Então é um processo de amadurecimento, ou seja, de crescimento espiritual. Enquanto nós crescemos, espiritualmente falando, amadurecemos, nosso caráter é moldado pelo Espírito, nós chamamos todo esse processo de fruto do Espírito. E vamos ver outra questão interessante aqui também, essa questão da nomenclatura, né? Essa questão de fruto, o fruto no singular. Vamos lá entender isso aqui. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne, tá, com o fruto do Espírito.
no singular, quando era de se esperar frutos. Tá? Então, quando a gente para analisar isso aqui, está lá em Gálatas capítulo 5, e eu acredito, professor, você que vai estar lecionando aí a EBD, não sei se amanhã, não sei o dia que você vai estar lecionando aí, mas a questão mais importante para entender esse termo, nessa utilização de Paulo como fruto, o melhor seria analisar o contexto da Epístola aos Gálatas. Então a gente sabe a princípio que esse contexto é bem interessante, porque onde nós passamos a perceber, lendo a Epístola aos Gálatas, é que a igreja lá da Galácia crescia e maravilhosamente o Espírito Santo de Deus realizando obras tremendas naquele lugar, mas nós vemos que um grupo de judaizantes, tá? Ou seja, um grupo de pessoas que ainda criam ou ainda pensavam ou propagavam a ideia de que o simples fato de entregar a vida a Cristo e aceitá-lo como Salvador não era suficiente para que houvesse a salvação, mas era também necessário que os irmãos, as pessoas voltassem a cumprir alguns rudimentos da lei, tais como circuncisão, como guardas de sábado e outras questões relacionadas também à área alimentícia. Então, para eles, o importante para que a salvação pudesse se cumprir na vida dos Gálatas seria que esses irmãos, além de terem entregado a vida a Cristo, também deveriam cumprir alguns rudimentos da lei de Moisés, deveria retornar ali e observar algumas questões ligadas à lei. E isso, é claro, trouxe um grande descontentamento, trouxe uma grande confusão ali na Galácia, na igreja da Galácia. Então Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele agora escreve para resolver essa questão, ele escreve para orientar os Gálatas, a fim de que eles, uma vez salvos em Cristo, uma vez tendo entregue a vida a Jesus Cristo, não voltassem mais para o rudimento da lei, não voltassem mais a seguir as questões da lei e não parassem para dar ouvidos aos judaizantes, tá? Então, um dos problemas que a Galácia enfrentava era esse. O outro, é claro, também é o problema da libertinagem, porque alguns lá dentro dos Gálatas, entendendo que agora que estavam salvos em Cristo Jesus, eles poderiam fazer o que quisessem, viver da maneira que quisessem, quando na verdade nós precisamos entender que esses dois pontos precisam ser analisados à luz da Bíblia Sagrada. Então, professor, o contexto aí é esse, tá? Os irmãos judaizantes infiltraram-se no meio da igreja da Galácia e começaram a propagar esse tipo de questão. É necessário voltar ao rudimento da lei, é necessário novamente guardar os sábados, as luas novas, as festas, as chamadas festas judaicas, é necessário observar essas festas, é necessário observar toda essa questão ligada à gastronomia, à culinária, ou seja, toda essa questão ligada à alimentação dentro de Israel, a maneira como Israel via, os judeus viam o que era alimento puro e impuro. Então, tudo isso, segundo os judaizantes, era necessário que se observasse a fim de que herdasse a salvação. Então, é dentro desse contexto, gente, que Paulo passa a escrever aos Gálatas. É dentro desse contexto que Paulo agora passa a falar com os Gálatas. Isso nos faz entender uma coisa bem interessante, porque Paulo agora ele vai falar sobre as obras da carne, né? E para contrapor as obras da carne, ele vai falar-nos do fruto do Espírito. E é interessante que Paulo, quando vai falar do fruto do Espírito, ele fala realmente fruto no singular. Então nós temos aqui uma análise, né, dentro do idioma grego, né, na qual o Novo Testamento foi originalmente escrito. Nós percebemos que Paulo realmente escreveu lá no singular também dentro do idioma grego. Alguém poderia dizer, né, que de repente essa questão de fruto seria um erro de tradução, né, uma má tradução. Alguém poderia dizer que Paulo teria dito frutos e que posteriormente, né, alguém tenha traduzido errado e traduzido, algum copista, algum manuscrito tenha vindo com fruto no singular ao lugar de frutos. Mas a gente, analisando também o texto grego, percebe que isso não aconteceu. Paulo realmente escreveu fruto do Espírito. Então nós temos aqui as obras da carne, então que no grego seria taerga sarkos. Lembrando que sarkos aqui vem de sarx, que é a palavra carne no grego. Então Paulo escreveu as obras da carne aqui, e as obras estão aqui no plural, erga, a palavra erga apontando para a obra, aí tessarcos. E é interessante também que quando Paulo vai falar do fruto do Espírito, realmente ele traz no singular. Vejamos aqui. Então, a palavra está aqui, ó, karpos, a palavra karpos, fruto, tou pneumatos. Karpos, tou ou tu pneumatos. Kartos, tu pneumatos.
Cartos aqui é fruto no singular, porque se Paulo realmente estivesse querendo dizer frutos, Paulo teria escrito carpon. Então, carpon é plural, frutos, e Paulo escreveu carpos, carpos, e quer dizer fruto, um fruto no singular. Então, Paulo escrevendo aqui, ele vai referir-se, ele vai mencionar realmente o fruto do Espírito. E a dúvida de muitas pessoas é por que Paulo teria escrito fruto no singular, teria mencionado fruto no singular e não frutos no plural. A grande questão é que quando a gente passa a ler sobre o fruto do Espírito, e a gente vê aí, existem alguns desdobramentos a esse respeito, né? E todos esses desdobramentos ligados ao fruto do Espírito iniciam-se no amor. Eles têm como, em primeiro lugar, ali o amor. E isso nos faz entender que quando Paulo estava dizendo fruto no singular, Paulo estava querendo nos mostrar que todas essas questões relacionadas ao fruto aqui, elas partem a princípio de uma única só fonte, a saber, o Espírito Santo de Deus. Então, por isso, Paulo escreveu fruto no singular, para expressar a fonte, para expressar ali a origem do fruto. Então, ele vai colocar no singular fruto, ao invés de citar as questões relacionadas a frutos. Então, se nós olhássemos isso aqui de uma forma mais direta e mais ampla, seria então mais ou menos isso aqui que está ilustrado nessa imagem. Nós temos o fruto do Espírito. Então, basicamente, gente, tá? O fruto seria isso, um só fruto com diversos, tá, gomos, por assim dizer. Então, isso aqui expressa muito bem, não que o fruto especificamente seja algo parecido com isso, mas a ideia básica é entender que nós temos um só fruto, na qual nesse fruto nós temos amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade, amabilidade. Então, a ideia de Paulo é fazer-nos entender que um só fruto tem em si todas essas, por assim dizer, questões, tá? Então, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele está simplesmente citando isso. Por isso é que ele traz o fruto no singular. E eu acredito, tá, gente, que para a gente falar um pouco sobre essa questão do fruto no singular, é bom que nós entendamos uma coisa. Paulo está, a princípio, falando aos Gálatas, e Paulo está contrapondo os judaizantes. E a maneira como o Espírito Santo utilizou Paulo para falar a esse respeito é maravilhosa. Por quê? Porque Paulo está usando como um exemplo um fruto. Olha que coisa interessante. Então, quando nós falamos sobre fruto, muitas vezes isso nos remete a Gênesis. É preciso analisarmos o fato de que Deus dera lá uma ordem a Adão, Gênesis capítulo 2, verso 17, né, de toda árvore ou de todo fruto que há aí no meio do jardim poderás comer, mas daquele que há no centro não coma deles, porque o dia que comer certamente, né, vai morrer, certamente morrerás. E é interessante que com isso então havia uma proibição direta da parte de Deus de que Adão não comesse, né, da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia comer. E é interessante que o capítulo 3, na qual nós vemos ali, né, quando o diabo ali, se utilizando da serpente, ele vai persuadir Eva a ponto de fazer com que Eva, sendo por ele enganada, coma desse fruto, um fruto que era proibido ao homem. E é interessante que Eva também vai corroborar com o que fora dito, porque ela vai dizer lá no capítulo 3, verso 5, que Deus havia dito, né, para que não tocasse, não olhasse, ela até chega a citar, não olhar para aquele fruto, não tocar naquele fruto, não comer daquele fruto. E o mais interessante é que toda a problemática humana no que tange o pecado tem seu início com um fruto. Fora um fruto só que gerou todo esse problema relacionado hoje no mundo do pecado. Então, quando a gente fala de fruto, olha que coisa maravilhosa. Paulo está falando o fruto do Espírito. Então, por quê? Porque, a princípio, o pecado entrou no mundo, é claro, por um homem, e Paulo fala isso lá aos Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Mas é interessante que, através da ingestão de um fruto, o pecado passa a entrar no mundo. Por quê? Porque essa ingestão desse fruto, ela acabou gerando desobediência. Deus havia dito. Então, o que está por trás aqui não é o fruto em si, mas a desobediência de Adão, a desobediência de Eva, a desobediência da raça humana, ou seja, daquele casal naquele momento, gerou, através da ingestão desse fruto, todo esse problema relacionado à entrada do pecado no mundo. Então, um fruto gerou todo o problema.
E agora Paulo nos apresenta um outro fruto. Que fruto é esse? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe ao mundo o pecado, uma vez sendo ingerido de maneira desobediente. Não, Paulo agora nos traz o fruto do Espírito. Então, para a cura para um problema lá atrás, a entrada do pecado com um fruto, agora também é um outro fruto. E esse fruto é o fruto do Espírito, que é apresentado para contrapor e para mostrar para nós que, assim como um dia o inimigo se utilizou de um ardil muito grande para persuadir Eva e, por sua vez, comeu do fruto e levou Adão, então aquele mesmo fruto que Eva comeu, ela levou o mesmo fruto a Adão, um fruto só, trouxe o pecado, trouxe a morte, trouxe uma série de questões que nós chamamos de obras da carne. Então olha que interessante. Aquilo que Paulo cita como obras da carne aqui dentro da Epístola aos Gálatas, entrou no mundo através da ingestão daquele fruto lá no livro do Gênesis, a princípio. Então aquele fruto lá trouxe as obras da carne. E esse fruto aqui, que é o fruto do Espírito, é o antídoto, é o remédio, é a solução para se vencer as obras da carne. E como é que se vence as obras da carne? Com amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, glória a Deus. Então Cristo Jesus, ele representa todo esse fruto do Espírito, ele representa a obra de Cristo Jesus, que por amor, por isso o amor ali iniciando, porque as outras questões todas estão entrelaçadas, relacionadas ao amor. Então a obra de Cristo, por amor, então Cristo agora veio trazer-nos a paz, Cristo agora mostrando a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade, né? Deus é fiel. A gente costuma muito ver essa frase em adesivos de carro, é uma frase comum que ela ilustra muito bem a fidelidade do Altíssimo, a fidelidade do Deus de Israel. Então, eu colocaria aqui, a princípio, o interessante é esse contraste, né, que nós poderíamos utilizar até mesmo para aí aplicar na nossa aula, professor, o fato de que lá atrás um fruto, a saber, gerou as obras da carne. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, as obras da carne tiveram seu início. Mas agora o Espírito Santo nos traz, através de Cristo Jesus, da obra vicária de Cristo, um novo fruto, que é o fruto do Espírito. Aquele fruto não poderia comer, nem tocar, nem olhar, porque o dia que comessem aquele fruto, a morte viria. Mas esse fruto não só podemos ter na vida, não só podemos ter em nós, ingerir, absorver, com glória a Deus. Porque o interessante é que esse fruto aqui, a fonte dele é o Espírito Santo. É um fruto na qual o Espírito Santo nos concede para que a gente, tendo em nós esse fruto, tenhamos vida em Cristo Jesus, tenhamos paz, tenhamos longanimidade, tenhamos todo esse fruto entrelaçado, emaranhado em nós. Então, a princípio, o ponto importante aqui que nós poderíamos colocar é isso. Tudo começou num fruto. Resumindo aqui, né? Tudo começou num fruto. O pecado, um fruto. Tá? Você vai dizer desobediência. Eu também vou dizer sim, a desobediência. Mas o que ilustra tudo isso foi aquele fruto que, a princípio, não deveria ser ingerido, mas foi ingerido. Né? A Bíblia vai dizer lá, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tudo lá no Gênesis, tudo no início começou com fruto. E agora, para os salvos em Cristo, os servos do Senhor, nós temos um novo fruto, a saber, o fruto do Espírito, que resolve de maneira plena e gloriosa o problema relacionado pelo primeiro fruto, pela desobediência gerada pelo primeiro fruto. Então, as obras da carne entraram no mundo por um fruto. Mas o fruto do Espírito leva, dissipa, extirpa as obras da carne e nos traz gloriosamente o poder de Deus, a graça de Deus, e produz em nós um caráter de Cristo Jesus em nossas vidas. Tá? Então que nós compreendamos isso, o fruto do Espírito. Continuando aqui, andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Ou seja, então, andar no Espírito. Essa expressão é interessante, Paulo vai utilizar no grego, né? A expressão pneumati. Pneumati aqui é espírito, no Espírito. Aí Paulo continua dizendo, andar aqui, que Paulo quer dizer o quê? Peripateite. Então, peripateite, lá no grego, é o andar. É uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Então, o que seria andar no Espírito? Paulo fala, e ele usa essa expressão, né, andar. O que seria essa expressão andar, gente? É só caminhar. A expressão andar aqui, ela nos traz a ideia de viver no Espírito.
que a todo momento, a todo instante, a cada instante, a todo momento da nossa vida nós estejamos guiados pelo Espírito. Então, andar no Espírito aqui aponta para uma total submissão nossa ao Espírito Santo de Deus, total submissão a Cristo, total submissão a Deus, total submissão. Então isso significa, isso quer dizer aí, andar no Espírito. Essa linguagem, né? Sempre que Paulo cita essa expressão andar no Espírito, Paulo fala da nossa submissão, de não viver mais, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa tremenda. Então isso é andar no Espírito, é ser submisso a Deus, é entregar-se de forma mais plena e completa à obra regeneradora do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso é muito importante, nós vamos entender claramente e viver debaixo da orientação de Deus, é deixarmos ser guiados pelo Espírito. Quando nós falamos sobre andar, geralmente nós andamos, todo lugar onde nós andamos, torna-se ali o que? Caminho. Quando você vai da casa para o trabalho, você trilhou o caminho da casa para o seu trabalho. Quando você retorna do trabalho para a sua casa, você trilhou o caminho do trabalho para casa. Quando você vai de casa para a igreja, igreja para casa, você passou por um caminho, você trafegou por um caminho para chegar nesse objetivo. Então, andar no Espírito implica o quê? Trilhar o caminho. Quem é o caminho? Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, observe isso, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, andar no Espírito é permanecer no caminho. E quem é o caminho? Cristo Jesus. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos submetemos de maneira plena, santa, pia, agradável, gloriosa a Cristo, nós estamos trilhando o caminho, tá? Em humildade, em submissão, em santidade, em amor, em obediência plena à pessoa de Cristo Jesus. Então, que nós, neste dia, andemos, nós, ao longo de nossa trajetória, continuemos andando no caminho que é Cristo Jesus. Vamos ver o segundo tópico que nos diz aí, diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre essas questões relacionadas ao fruto e também aos dons espirituais, a necessidade deles. Vamos ver primeiro a diferença. Qual é a diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito? O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte e a origem. Então, para começar, o que o fruto do Espírito tem em comum com o dom? Ou melhor dizendo, o que o fruto do Espírito tem em comum com os dons do Espírito? A princípio, a fonte. A fonte de ambos é Deus, tá? Olha que coisa interessante, a origem de ambos ali, eles vêm a princípio de Deus, tá? Eles são originados em Deus, e a fonte é a mesma, é o Espírito Santo de Deus quem concede tanto os dons espirituais, como também é o Espírito Santo de Deus que produz em nós o fruto do Espírito. Então, a princípio, a semelhança, tá, entre ambos é a fonte e a origem. A origem, Deus, emana de Deus, vem de Deus. E a fonte aí, divina, tanto do fruto do Espírito quanto dos dons, é a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Então, que coisa interessante, gente, a entendermos aqui também, é que quando Paulo vai falar sobre essa questão ligada aos dons espirituais, tanto os dons quanto o fruto, Paulo nos mostra que, além da fonte ser a pessoa do Espírito, ele fala da necessidade de nós entendermos isso. Por quê? Porque se nós tivermos todos os dons, se não houver em nós amor, de nada nos valeria, tá? Ter os dons. Não diria de nada nos valeria os dons, mas de nada nos valeria ter os dons, estarmos dotados com esses dons maravilhosos do Espírito Santo, se em nós, se dentro de nós não houver o amor. Então, os dons, eles muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou melhor dizendo, eles servem-nos para que a gente consiga, inspirados por Deus, externar esse amor. De que forma? Uma vez que os dons espirituais são para a edificação da igreja, são para o crescimento, tá, nosso e principalmente da igreja de Cristo Jesus, nós conseguimos exercer os dons através do amor. Por amor é que nós profetizamos, o amor à obra, o amor a Cristo, o amor aos nossos irmãos. Por amor é que nós oramos a fim de que Deus venha curar, venha renovar, venha operar milagres tremendos. Por amor é que nós pregamos a palavra de Deus, porque uma vez salvos, nós queremos também que as pessoas herdem essa mesma salvação, tenham
Cristo Jesus a mesma salvação. Entreguem-se a Jesus, como um dia nós tivemos também esse santo e maravilhoso privilégio de nos entregar a Deus, a Cristo Jesus. Então, a questão é que se não houver amor, nós não conseguiremos, se não houver amor, nós não conseguiremos dar prosseguimento à obra de Cristo Jesus em nossa vida. Então, o amor é superior aos dons, que são passageiros, mas o amor é eterno. Por que a questão é que o amor é superior aos dons? Porque o amor, ele é eterno, ele não passa, ele não cessa. Toda obra realizada por Deus em nós, ela foi realizada por amor. Deus nos prova o seu amor, né? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ponto principal a se entender, gente, é que dons do Espírito são capacitações que nos servem gloriosamente para o auxílio na obra de Deus, para cumprir o desejo de Deus, para que nós façamos a obra do Senhor, para que nós sejamos edificados de maneira gloriosa. Mas o amor, ele é a força motriz, o amor é o combustível para que esses dons possam se manifestar em nossas vidas, para que a igreja de Cristo, para que os nossos irmãos, para que todos aqueles que estão ao nosso redor sejam abençoados, beneficiados e edificados através dos dons espirituais. Então, apesar da origem ser a mesma, a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, também há uma grande diferença. A diferença essa é que o amor, ele é superior, porque nesse quesito, se nós tivermos todos os dons, se nós não tivermos o amor, não conseguiremos exercer esses dons de maneira plena, tá? Estaremos só pensando em nós. Muitas vezes não seremos altruístas, estaremos só pensando em nós, egoístas, e os dons espirituais precisam ser exercidos com amor. Amor a Deus, amor à obra do Senhor, amor aos nossos irmãos, amor a nós mesmos também. Aí sim nós entendemos que nesse quesito o amor é superior por ser ele eterno. Continuando, os dons na igreja. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias. Então, para começar aqui, gente, a princípio, os dons na igreja. Nós vamos entender que os dons de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, tá? Eles são para nós um presente, eles são para nós uma capacitação, eles são para nós uma bênção de Deus. E eles não devem, por isso, ser ignorados. Todos nós precisamos buscar os dons, independente de idade, tá? Independente de tempo de igreja, tempo, por assim dizer, na fé, tempo de caminhada com Cristo Jesus, todos nós devemos buscar gloriosamente os dons espirituais, tá? Porque não podemos ignorar. Paulo disse, nós citamos algo a esse respeito na lição passada, a gente detalhou mais esse assunto, caso você não tenha visto. A gente sempre disponibiliza lá uma playlist, a fim de que você possa ter acesso ali ao que nós trabalhamos aqui nas lições, e você pode estar acessando lá e aprendendo gloriosamente lá com o Senhor. É interessante que a Bíblia exorta-nos que todos nós busquemos os dons. E quando a gente fala buscar os melhores dons, quer dizer o quê? É que existe um dom que é melhor que o outro. Ou seja, esse dom aqui é o mais fraquinho. Existe um dom espiritual fraquinho e um dom espiritual melhor. Existe aí, quando a gente fala sobre o batismo do Espírito Santo, isso aqui é fraco. A questão, quando Paulo cita melhores dons, Paulo não está colocando melhor em referência ou em relação ao outro. Que esse dom é ruim e esse dom é bom. Então busca esse, porque esse aqui não. Quando Paulo fala melhores, essa ideia de melhor aqui é o que melhor se encaixa às situações que a igreja está vivendo. Vamos analisar hoje do que a igreja está vivendo. Não estou dizendo que o dom de línguas ou variedade de línguas seja ruim, fraco, não. Todos eles são dons, são maravilhas de Deus, presentes de Deus. Mas há situações que muitas vezes a profecia ela falará melhor porque ela trará algo, uma palavra a toda a igreja. Muitas vezes existem dons, como é o caso da variedade de língua, que às vezes só edifica quem está falando, caso não haja intérprete. Se não houver intérprete, então dons como discernimento de espírito são muito importantes para o dia de hoje. Estamos vivendo aí tempos onde as pessoas têm se levantado, e muitas pessoas, falsos profetas, pessoas enganando ou tentando enganar, ludibriar as pessoas na igreja. Então dons como discernimento de espírito nos auxiliaria muito, dons de profecia, para que a gente passe a entender através da profecia o que Deus está por fazer, está fazendo, está por fazer
também. Então a questão é que quando Paulo fala para buscarmos os melhores dons, Paulo não está dizendo que um seja melhor que o outro, mas é que a situação nos irá dizer qual o dom a ser buscado. Muitas vezes você está buscando um dom, quando na verdade é uma necessidade maior para aquele momento, para a igreja, para os que estão ao seu redor, de que se busque outro. Então nós precisamos entender isso aí, tá? Precisamos ter discernimento para entender que dom buscar, como buscar, a maneira correta de buscar. Ou seja, não desprezeis as profecias. Isso aqui, Paulo dizendo aqui para nós, que há uma necessidade de se entender qual o dom a ser buscado, ok? Continuando então, o terceiro e último tópico aí, o espírito se opõe à carne. O legalismo. Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no espírito depende da graça de Deus. Outra coisa que é muito comum nós lermos lá na epístola de Paulo aos Gálatas, é Paulo contrastando aí, tá, o fato de aquele que serve a Cristo Jesus realmente anda no espírito, e aquele que muitas vezes ali o legalista, aquele que quer impor algo a mais, aquele que quer acrescentar, por assim dizer, alguma coisa a mais à obra vicária de Cristo, é aquele que está na carne. Olha que coisa interessante. Então Paulo traz esse contraste. De um lado nós tínhamos ali, né, os legalistas tentando impor, os judaizantes tentando impor essas questões ligadas à lei de Moisés para a igreja da Galácia. Do outro lado nós temos também aquelas pessoas que estavam tentando viver uma vida libertina, uma vida contrária, uma vida fora dos preceitos de Deus. E do outro nós temos ali os irmãos, realmente, os servos do Senhor de forma genuína, que estavam andando no Espírito. Então Paulo estava sempre os impulsionando a continuar, a permanecer andando no Espírito. Então todo legalista é alguém que está na carne, porque ele parte a princípio de preceitos humanos, visões humanas, tá? Questões e tradições humanas para tentar impor e tentar trazer ali, embasar a sua crença, embasar a sua fé, embasar o seu ensinamento. O que nós percebemos então é que Paulo traz esse contraste para nós agora e mostra ali que todo legalista ele vive a princípio ligado de acordo com a lei. Ele segue uma lei, esse preceito, e todos que não estão pautados nessa lei, para ele, são pessoas errôneas, são pessoas que estão fora, são pessoas que tendem a perder a salvação. Mas aquele que vive no Espírito, ele entende que viver no Espírito é depender da graça de Deus. Não está ligado a mérito. O que Paulo está mostrando aqui para nós, escrevendo aos Gálatas, que a questão da salvação não está envolta a meritocracia. Não é o que o homem faz, não é como o homem faz, não é em que grau o homem faz, mas simplesmente é como o homem se entrega à obra feita e realizada por Cristo Jesus. Então, o que Paulo está falando aqui, tá esse contraste. Quem anda no Espírito entende que foi salvo pela graça. Quem anda no Espírito entende que nada faz, não há nada nele ou dele que possa ser feito do que aquilo que já não tenha sido feito antes por Cristo Jesus. Então, ele vive na graça, ele entende que Cristo é quem o salvou e ele passa então agora a andar por esse caminho, seguir esse caminho que é a pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus. E ele não anda mais cumprindo ali, ele não vive mais as obras da carne, mas ele segue, tendo em si o fruto do Espírito, andando no Espírito, caminhando no Espírito, dependendo única e exclusivamente da graça de Deus. Carne e o Espírito. A palavra grega sarx, nós temos a palavra sarx, ou sarx, que quer dizer carne no grego. Tem muitos significados na Bíblia. Então, a princípio, carne, o que é carne na Bíblia? Gente, carne simboliza muita coisa. Às vezes pode simbolizar carne de maneira física, o corpo físico. Às vezes simboliza um sentimento pecaminoso, chamado de carne. Às vezes simboliza toda a raça humana, também é vista como carne. Tudo que é físico também, no que tange vida animal, é também chamada de carne. Então, carne aí simboliza muita coisa. Como é que a gente faz então para entender isso? É entender que o contexto é quem determina o significado da palavra. Então, para que eu entenda o que a palavra sarx está dizendo, carne, eu preciso primeiro ler tudo que está ao redor, tá? O contexto imediato ali, o contexto imediato nós chamamos dentro da teologia, ali na matéria chamada hermenêutica, ciência da interpretação bíblica, dentro da exegese também, que é a que trata as maneiras práticas de se realizar essa hermenêutica. O que acontece? Nós chamamos essa questão de contexto imediato de tudo aquilo que está envolto ao verso ou ao texto lido. Se eu vou ler o verso 5 de um determinado capítulo, eu preciso também ler o que está antes dele, os versos anteriores e também os versos posteriores. Nós chamamos de contexto imediato. E nessa questão é o contexto dessa palavra que vai determinar o significado dela.
No contexto das obras da carne, onde Paulo citou lá, significa o quê? O conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Então, tudo que é pecaminoso, todo o sistema mundano, todo o sistema do diabo, todo o sistema contrário a Deus que domina o corpo, domina a mente do homem, é chamado de sarx, carne, nesse contexto aí, tá? Então não é a carne no que tange de maneira física, ou seja, nervo, pele, osso, não. Ali a palavra carne, nesse quesito, nesse sentido de Gálatas, aponta para todo esse conjunto, tudo que é contrário a Deus, todo esse sistema que muitas vezes no mundo físico ou espiritual se levantam contra Deus, fazendo com que os nossos anseios, nossos desejos venham tentar nos dominar e nos fazer pecar diante do Senhor. Da mesma maneira, a palavra grega pneuma ou pneuma, né? Há quem diga pneuma ou pneuma. A palavra pneuma ou pneuma quer dizer espírito, que se aplica ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui quando o assunto é carne e espírito? A primeira lição, vou falar da segunda, a primeira lição é o quê? É analisar a palavra dentro do seu contexto original, entender o contexto que está ao redor. Muitas vezes pode ser você não analisar somente o grego, o hebraico, o aramaico, mas pegar a sua Bíblia em português e procurar entender o que aquela palavra quer dizer. Então, nesse contexto de Gálatas, carne, aí aponta para não só de maneira física, tá? O corpo humano, fisicamente falando, mas todo um conjunto de impulsos, aqueles impulsos da carne, aqueles impulsos pecaminosos, aquelas coisas, aqueles desejos pecaminosos que muitas vezes nos impulsionam, nos levam a praticar o mal. Tá? Tudo isso aí é chamado de carne. E nesse contexto, Paulo fala andar no Espírito. A palavra Espírito, então, aqui nesse contexto, não está aludindo a andar com os anjos, ou andar só no nosso espírito, o espírito humano, tá? Porque o homem é espírito, alma e corpo, tricotômetro. Então, o que a palavra Espírito quer dizer? O contexto para Espírito ali aponta para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. Tá? Andar no Espírito é deixar-se ser guiado de maneira plena e submeter-se de maneira plena ao Espírito Santo. Então, esse é o ponto a se entender aí, tá? Entre carne e Espírito. Então, carne, andar ou viver, estar na carne, é deixar os impulsos dominarem, é deixar as coisas ruins nos vencerem, tá? Nos abaterem, nos subjugarem. Mas, de contrapartida, andar no Espírito é, durante toda a minha caminhada, porque estamos caminhando com Cristo, né? desde que houve a conversão, no início da conversão, até a glorificação, é toda uma caminhada, e esse caminho é Cristo, e ao longo dessa caminhada nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e à obra do Espírito Santo realizada em nós, que é o fruto do Espírito, que nós acabamos de ver. Então esse é o ponto entre carne e Espírito, e nós temos que entender isso aqui, tá? Deixar de lado, não alimentar a nossa carne, mas buscar no Senhor de forma espiritual. Continuando, os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, que ele chama de obras da carne. Então, o que seriam as obras da carne? As obras da carne são o que Paulo listou ali nos Gálatas. Ele vai dizer algo interessante. E quando a gente pega essas obras da carne, a gente faz ali uma espécie de classificação, a gente passa a entender quais elas são e que áreas é que elas atuam na vida do ser humano. Então, a princípio, nessa questão ligada à área sexual, nós temos aí 3: prostituição, impureza e lascívia. Lembrando que tudo o que toda prática sexual ilícita é chamado na Bíblia de prostituição, na qual nós vemos ali no grego a palavra porneia, tá? Se a pessoa é solteira, fornicação. Se casado, adultério. E a mesma palavra, porneia, o que vai ditar aí é o contexto. Então, na área de relação sexual ilícita, nós temos prostituição, impureza e lascívia. Na área relacionada aos pecados de ordem religiosa, nós temos a idolatria, tá? E a feitiçaria. Olha que coisa interessante. Então, endeusar, idolatrar alguém é um pecado gravíssimo, e também buscar auxílios, tá? Espíritos, a questões que são contrárias a Deus também entra aí como pecado de ordem religiosa. Pecado de ordem social, ou seja, aqueles pecados que são cometidos entre nós, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão no nosso convívio, quer seja igreja ou fora dela, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, são chamados pecados de ordem social. E são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. São pecados que são cometidos aí no âmbito social. Então Paulo agora traz essa lista com esses 15 vícios, e o que a gente precisa fazer aqui é tão e unicamente classificá-los a fim de entendê-los
ou de entender melhor quais são eles. São só esses aqui, nós entendemos que são mais que esses, mas uma vez classificando, fica mais fácil para que nós entendamos quais são e de que modo eles atuam na vida do ser humano. Concluindo aqui, cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Então, em primeiro lugar, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, essa análise é feita por nós, introspectiva, se a gente olhando para dentro de si próprio para procurar entender realmente, tá, quais são as nossas inclinações, se nós somos pessoas espirituais ou pessoas carnais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Olha que coisa terrível, gente. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, nós finalizarmos aqui, fazendo esse resumo, então a gente está falando hoje, falou aí sobre o fruto do Espírito e as obras, tá, da carne. Então, que a gente precisa entender isso aqui. Tudo começou no fruto. Lembra? Lá no Gênesis, lá no Éden, um fruto foi apresentado, um fruto de maneira desobediente foi ingerido e olha o que toda a humanidade sofreu. Mas glória a Deus que nós temos hoje o fruto do Espírito. Glória seja dada a Deus. Que Deus e Cristo vos abençoe aí poderosamente. Que vocês tenham aí uma aula abençoadíssima, tá? Desejando contactar-nos aí para tirar alguma eventual dúvida, alguma questão que a gente possa ajudar vocês. Estamos à disposição, tá? Que Deus e Cristo Jesus possa abençoá-los. Fiquem todos na santa paz do Senhor, a paz do Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.